Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa análise aprofundada. Hoje o papo é sobre um tema que, nossa, mexe com muita gente. As birras, os gritos, sabe, aqueles momentos super intensos com as crianças ali entre os 2 e 5 anos. Para quem tá chegando agora, essa conversa faz parte do nosso canal Pais em Sintonia. Então, se esse assunto te interessa, já aproveita para seguir a gente, tá? Porque tem mais conteúdo vindo por aí. A gente sabe que, bom, faz parte do desenvolvimento, né? Mas, ufa, como pode ser desgastante para nós, pais e cuidadores? Então, para começar, por que será que essa fase é tão marcada por essas explosões? O que está rolando ali dentro? Ótima pergunta para a gente começar a desenrolar isso. Olha, a chave está muito no cérebro da criança, que está, assim, a todo vapor se desenvolvendo. Mais especificamente, a gente fala do córtex pré-frontal. Imagina ele sendo tipo o gerente do cérebro, sabe? Ele cuida do controle dos impulsos, do planejamento, raciocínio e, o ponto crucial aqui, da regulação emocional. Ah, a famosa regulação emocional. Exato. Que é basicamente essa capacidade de identificar, entender e, principalmente, manejar os sentimentos mais fortes. E aí, nessa fase dos 2 aos 5, essa área ainda está bem imatura. Pensa numa obra mesmo, está em construção. Entendi. Uma obra em andamento. Isso. E essa imaturidade, claro, tem efeitos bem práticos no dia a dia. Primeiro, essa dificuldade enorme em regular as emoções. A criança sente tudo com uma intensidade assim absurda, alegria, raiva, frustração, só que as ferramentas internas para lidar com isso tudo, bom, ainda não estão prontas, né? Uhum. Uma pequena frustração pode virar um drama gigantesco para ela. Segundo ponto, a comunicação. A fala ainda está engatinhando. Muitas vezes faltam palavras para dizer o que ela precisa ou sente. E aí o que sobra? O choro, o grito. Vira o jeito mais direto de se comunicar, entende? Claro, é o recurso que ela tem. Sim. Junta isso com a impulsividade, que é natural agir sem pensar muito, e também aquela visão mais egocêntrica, sabe? Sim. Típica da idade. Fica difícil para ela se colocar no lugar do outro. Faz sentido essa questão do cérebro. Mas aí entra aquela dúvida clássica, né? Como é que a gente diferencia isso, essa explosão que você está descrevendo, de algo que, sei lá, muita gente ainda chama de manha, de tentativa de manipular? Essa é uma distinção super importante. E entender essa imaturidade do cérebro ajuda demais nisso. Ajuda a gente a ver que, assim, na imensa maioria das vezes, a birra não é um plano mirabolante para conseguir algo. Não é manipulação calculada. É uma descarga emocional genuína, sabe? É uma resposta a um sentimento que transbordou, porque a criança ainda não tem, neurologicamente falando, a capacidade de conter aquilo ou de expressar de um jeito diferente. Entendi. É mais um não tô dando conta do que um eu quero porque quero. Exatamente. É menos sobre quero conseguir algo a qualquer custo e muito mais sobre não estou sabendo lidar com isso que está aqui dentro. E essa dificuldade em lidar explica muitos gatilhos comuns que a gente vê. Frustração é um clássico, né? Não conseguir encaixar a pecinha do Lego, não poder comer o doce agora. Sim, o famoso não. Pois é, isso bate direto na dificuldade de regular a decepção. Outra coisa fundamental, necessidades básicas. Fome, sono, cansaço. Um corpinho cansado ou com fome tem menos recurso ainda para lidar com qualquer estresse. Aquela crise clássica no supermercado no fim da tarde é batata. Nossa, quem nunca? Quem nunca, né? Ambientes muito cheios, muito barulho, excesso de estímulo também podem sobrecarregar o sistema nervoso deles, que ainda é mais sensível. Transições são outro ponto delicado. Parar de brincar para ir tomar banho, ter que ir embora do parquinho, mudar o foco é difícil para eles, gerar atrito. Verdade. E claro, tem também aquela busca por autonomia, o testar limites, querer sentir um pouco de controle sobre o mundo. Isso é super importante para o desenvolvimento, mas também pode gerar conflito. No fundo, muitas vezes, a birra é o único jeito que a criança acha para dizer me ajuda aqui ou não estou dando conta disso. E ajuda a gente a saber que essas explosões podem aparecer de jeitos diferentes, né? Tipo, identificar a cara da birra pode dar uma pista da causa. Ajuda sim, com certeza. Observar a forma como a birra se manifesta pode dar pistas. A gente pode pensar assim em algumas categorias gerais, né? Tem a birra que é mais de frustração mesmo, geralmente com choro alto, lamento, focada naquilo que não deu certo, que ela não conseguiu. Já a birra de exaustão ou de fome costuma ter um choro mais desesperado, sabe? Difícil de consolar. A criança parece meio perdida naquele sentimento. Uhum. Tem aquelas que parecem buscar mais a nossa atenção, talvez com um pouco mais de drama,
Ainda mais se tem plateia. Ali a criança está comunicando, mesmo que de um jeito meio torto, uma necessidade de conexão. Faz sentido. E tem também as birras de desafio, de teste de limites. Quando a criança insiste num comportamento, está testando a regra, vendo até onde vai. O que também é parte do aprendizado social, né? Nossa, entender tudo isso muda bastante o nosso olhar como adulto na hora H, imagino eu. Deixa de ser só aquele comportamento chato que a gente quer que pare logo. Exatamente. Essa é a grande virada de chave, eu acho. É encarar o comportamento como comunicação. Em vez de pensar só, como eu faço isso parar agora, a pergunta vira outra. O que será que meu filho está tentando me dizer com isso? Qual necessidade não está sendo atendida aqui? Que sentimento gigante está por trás disso? Muda tudo, né? Muda tudo. Isso abre a porta para empatia, para acolher o sentimento, não necessariamente a ação, mas o sentimento, e para tentar ouvir de verdade. Tentar decifrar a mensagem por trás daquele ruído todo. Então, só pra gente amarrar aqui, entendemos melhor a base neurológica, né? O cérebro em desenvolvimento, os gatilhos mais comuns e que, no fundo, esses comportamentos tão intensos são muito mais sobre desenvolvimento e comunicação do que sobre manipulação de propósito. Isso já nos dá uma base bem mais sólida para lidar com essas situações com mais compreensão, certo? Com certeza, é um ótimo ponto de partida. Legal. Agora que a gente entendeu melhor o que está por trás das birras, fica a pergunta que não quer calar. Como é que a gente pode agir na prática de forma eficaz durante essas crises, ajudando a criança a passar por aquilo e, ao mesmo tempo, ensinando coisas importantes? E se a gente começasse a ver cada birra não como um problema que tem que ser eliminado a todo custo, mas talvez como um pedido de socorro mesmo. Um pedido da criança para a gente ajudar ela a nomear, a entender uma emoção que é simplesmente grande demais para ela lidar sozinha naquele momento. Que tipo de conexão, né? Uma conexão mais profunda, mais segura, isso poderia construir entre a gente e eles a longo prazo. Foco agora é no como fazer, né? Vamos analisar as ferramentas, as estratégias que os materiais sugerem para navegar esses momentos. Legal. Mantendo a calma, claro. Validando os sentimentos sem ceder em tudo. E até usando a situação para, quem sabe, fortalecer os laços. Tá, então vamos lá. No calor do momento, o ponto central parece ser a calma de quem cuida, né? Pai, mãe, avô. Respirar fundo. Parece básico, mas... Mas é a chave. Tipo assim, a sua calma funciona como uma âncora para a criança. Evitar gritar se possível. Que já é um desafio enorme às vezes. Com certeza. É a tal da corregulação. A criança busca no adulto essa calma para se equilibrar também. E junto com a calma vem a firmeza. Ah, firmeza nos limites. Será não? Continua não. Exato. Mas é importante dizer, firmeza não é frieza, né? Precisa validar o sentimento junto. Algo como, olha, eu entendo que você está muito bravo porque não pode tal coisa, mas a regra é essa. Entendi. Validar sem ceder. E aí entra o conforto físico, um abraço, se a criança aceitar, mesmo que ela esteja esperneando de raiva. Sim, se ela aceitar, sim. Oferecer. Dizer, tô aqui, eu te amo, mesmo você estando com raiva. Passar aquela segurança do amor incondicional, sabe? Isso é poderoso. O amor não depende do comportamento naquele momento. Exato. É acolher a criança na dificuldade dela. Falando em estratégias mais concretas, o material fala do tempo calmo ou canto da calma. Achei interessante não ser um castigo. Não mesmo. A ideia é um refúgio, um espaço seguro para a criança se reorganizar. Pode ser um cantinho em casa ou até um lugar mais reservado se tiver em público. E como oferecer isso? Tipo... Algo como, parece que seu corpo está precisando de um tempinho para se acalmar agora. Quer ir para o nosso cantinho? Sem imposição, mas como um convite. Entendi. Outra coisa que mencionam é a distração. Funciona? Pode funcionar, sim. Principalmente para birras menores, talvez por tédio. Aquele clássico, olha o passarinho. Sim. Mas tem que ter cuidado, né? Para não virar uma recompensa pelo chilique. Se a criança fez a birra para ganhar o brinquedo X e você distrai dando o Y, ela pode entender errado. Tem que ter discernimento. Faz sentido. E uma dica que achei ótima: usar menos palavras durante a crise. Fundamental. O cérebro da criança está tipo assim, inundado pela emoção. Muita fala não entra. Frases curtas, diretas. Tipo... Não pode bater. Você está seguro. Mamãe e papai tá aqui. Coisa simples e clara. Boa.
Agora, o palco do medo para muitos pais. A birra em público. A vergonha, os olhares julgadores. Isso é muito real, né? É real e é normal sentir essa frustração, essa vergonha. A gente se sente exposto. Mas é crucial lembrar, isso é uma fase do desenvolvimento infantil. Não é um atestado da sua competência como pai ou mãe. Sim. E a sugestão de criar um escudo invisível? Focar totalmente na criança e ignorar a plateia. É uma ótima mentalidade. Sua prioridade ali é ajudar seu filho a atravessar aquela onda emocional. Não é dar satisfação para quem está olhando. Milhões de pais passam ou já passaram por isso. Verdade. Focar na criança. E passou a tempestade. A criança se acalmou. O que fazer depois? A reconexão. Esse momento pós-birra é tão importante quanto durante. É hora de fortalecer o vínculo, oferecer abraço, conforto de novo. Dizer algo como: Que bom que você conseguiu se acalmar. Eu te amo. Sem guardar rancor, sem ficar relembrando a crise toda hora. Virar a página, mas com conexão. E aí sim, um pouco depois, quando tudo estiver realmente calmo, talvez conversar sobre o que aconteceu. Sim, mas de forma breve e simples. Usar palavras que a criança entenda para nomear a emoção. Você sentiu muita raiva, né? E aí, talvez, só talvez, sugerir uma alternativa. Tipo, Da próxima vez, em vez de gritar, você pode tentar pedir com palavras. exatamente. Algo assim. Sem sermão, sabe? É um treino de inteligência emocional. E claro, manter a consistência. Não é porque a birra acabou que a criança vai ganhar o que motivou a crise lá atrás. Manter o limite. E talvez elogiar o esforço dela para se acalmar, mesmo que tenha sido difícil. Com certeza. Reforçar qualquer passinho positivo. Vi que você respirou fundo, que bom. E para a gente conseguir fazer tudo isso, a calma, a firmeza, a conexão, a gente precisa estar bem também, né? O autocuidado dos pais. Essencial. Lidar com birras é muito desgastante. Fisicamente, emocionalmente. É preciso ter uma rede de apoio, conversar, ter momentos para inspirar. E se perdoar, né? Nem todo dia a gente vai conseguir ser o pai ou a mãe zen. De jeito nenhum. Autocompaixão é fundamental. Vai ter dia que a gente vai perder a paciência. Acontece. O importante é reparar depois, se conectar. Então, resumindo essa nossa conversa de hoje, a calma do adulto é a base, validar a emoção sem ceder o comportamento em si, manter os limites claros, reconectar depois e cuidar de quem cuida. É um pacote, né? Ferramentas que se complementam. E sempre lembrar, as birras são parte do show. São normais, esperadas no desenvolvimento e o mais importante, são temporárias. É um alívio ver isso. E cada desafio desses acaba sendo uma chance, né? Para ensinar sobre emoções, para fortalecer nosso laço com eles, construir resiliência juntos. Exato. E fica a reflexão, né? A forma como a gente responde a esses momentos hoje, isso não só ajuda a criança agora, mas está moldando o adulto que ela vai ser. E está mudando o nosso relacionamento com ela para o futuro. É um investimento a longo prazo. Um ótimo ponto para a gente pensar. Bom, esperamos que essa análise mais aprofundada das estratégias práticas tenha sido útil para quem nos ouve. Esperamos que sim. Para quem quiser continuar explorando esses temas, existem ótimos recursos por aí, como os conteúdos do canal Pais em Sintonia, por exemplo. E se essa nossa conversa aqui ajudou de alguma forma, considere curtir o vídeo. A gente se vê na próxima.